Sejam bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast do E-Commerce Brasil, um espaço dedicado a discussões aprofundadas sobre as histórias dos bastidores do comércio eletrônico. Eu sou Rodrigo Nasser, conselheiro do E-Commerce Brasil. Eu sou Daniel Nepomuceno, também conselheiro do E-Commerce Brasil. Nesse terceiro episódio dessa nova temporada do E-Commerce Cast, a gente recebe o Pedro Santos, diretor de Desenvolvimento e Operações, Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento e Inovações do MC Sonai, para falar sobre estratégias digitais no varejo alimentar. São mais de 25 anos de atuação no varejo, pensando em inovação desde 2003. Só como executivo na divisão de varejo alimentar da Sonai são mais de 17 anos. Além disso, é vice-presidente da ACEP, Associação Portuguesa da Economia Digital, e docente em diversas universidades. Pedro Santos, muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui convosco. Nós já gravamos com o Pedro, né, lá na pandemia em 2020, e sempre no fuso horário europeu, né? E num formato diferente, sim, claro. Bem diferente. E agora, pessoalmente, né, a gente teve com o Pedro aqui no Congresso de Alimentos e Bebidas, encerrou o congresso, né, fez uma palestra espetacular, último dia 29 de abril de 2025. Conseguiu chegar no Brasil, né? Consegui chegar no Brasil, depois de percebermos na segunda-feira passada que sem eletricidade, sem energia, é muito difícil fazer com que as coisas aconteçam, mas na verdade no final tudo se resolve. Que bom. Poxa, que bom. E da conversa que a gente teve lá em 2020, da pandemia para cá, que a gente percebeu que a adoção de venda de comércio eletrônico no varejo alimentar, ela cresceu, né? Obviamente com a pandemia ela cresceu. No Brasil, várias redes imaginaram que eu tenho um determinado patamar de venda, isso cresce na pandemia e eu vou ficar pós-pandemia num patamar intermediário, né? Entre o que eu tinha pré-pandemia e o pico que eu estive na pandemia. O que aconteceu, na verdade, foi que do pico que se viu na pandemia, cresceu-se em cima desse número. Não parou de crescer. Como é que foi lá para vocês, em Portugal? Foi razoavelmente similar, ou seja, quando apareceu a pandemia nós tivemos a necessidade de multiplicar as nossas operações, multiplicar a nossa capacidade de servir os clientes. Houve um acréscimo muito, muito significativo em 2020, em 2021. No ano de 2022 foi um ano razoavelmente flat, em que com um crescimento bastante limitado, mas a partir daí o que vimos é que isto criou um novo baseline de crescimento, ou seja, a partir daí os níveis de crescimento têm vindo, na verdade, até a acentuar-se e estamos num patamar completamente diferente daquele que estávamos antes da pandemia, com uma enorme adoção das soluções digitais, quer seja e-commerce, quer sejam outras soluções por parte dos clientes, com a necessidade de uma oferta verdadeiramente omnicanal, porque o que vemos é não uma migração, mas uma complementaridade de canais, em que os clientes passaram a adotar, além do canal físico, também as soluções de e-commerce ou de Q-commerce, ou outras soluções digitais que temos, na verdade, de relacionamento connosco. Por isso, o que aconteceu é que o digital, em geral, assume um peso e uma força cada vez maior na relação com os nossos clientes, não só na venda direta, mas também no suporte entre canais. Por isso é que também é tão importante nós garantirmos que temos uma proposta omnicanal bem integrada, com uma relação única com os clientes, com uma experiência seamless. São tudo objetivos que mantemos hoje, nos dias de hoje, para dar resposta a estas necessidades dos clientes. Fantástico. E uma pergunta complementar aqui: os canais digitais do Brasil, eles crescem muito mais rápido do que os físicos. Existe uma complementaridade ainda maior de canais, um crescimento do digital ou dos canais digitais de uma forma única, mas também essa grande complementaridade com os outros canais que acontece com muito mais frequência. Se eu for ver hoje a proporção de clientes que compra em vários canais, é muito mais significativa do que era antes. E Pedro, a gente também viu uma evolução do modelo de gestão de e-commerce nesse período da pandemia para depois, principalmente em rentabilidade. Assim, a gente viveu no Brasil um momento onde o e-commerce ele teve um crescimento muito forte, indo mais atrás ainda, antes da pandemia, né, bem antes da pandemia,
você tinha um marketing digital muito barato, né? Retorno sobre investimento de 20 vezes, né? 15 vezes. Isso foi, obviamente, diminuindo, mas um investimento, às vezes, um pouco despreparado no e-commerce com rentabilidades negativas, né? E a pandemia mudou bastante isso. A gente viu uma maturidade das empresas em entender o e-commerce como um canal que tem que ser rentável, né? E muitas vezes operações 100% digitais que precisavam ser rentáveis, né? Então essa mentalidade, eu acho que ela ficou mais forte nesse pós-crescimento da pandemia. Como é que isso foi lá na região, lá em Portugal? A rentabilidade do e-commerce e do e-commerce de base alimentar é permanentemente o elefante na sala, como se diz, e é um tema de conversa entre todas as pessoas que trabalham o e-commerce, não só o e-commerce, mas os canais digitais em particular. E o que nós notamos na pandemia foi a necessidade de criar soluções alternativas para servir os clientes. E sinto que todos os operadores, ou que os operadores fomos todos bastante competentes a fazê-lo, em aumentar a nossa capacidade de qualquer forma para servir os clientes, mas a verdade é que também no meio desta necessidade de crescimento percebemos que tipo de soluções é que também poderíamos usar no futuro. E se nós pensarmos no que é até o próprio P&L de e-commerce, a componente de fulfillment é a mais relevante de todas, e frequentemente até se olharmos para as contas públicas de muitos negócios de e-commerce de vários tipos de base, o que vemos é que o fulfillment custa mais às vezes do que todos os outros custos juntos. Portanto, às vezes falamos do IT, do marketing digital, mas no fulfillment temos ali, na operação, temos ali uma alavanca muito importante. A pandemia ajudou-nos a criar novas soluções para fazer esse fulfillment, o que tem algum impacto naturalmente na rentabilidade. Em paralelo, o que também notamos é que a seguir à pandemia vieram a aparecer níveis de inflação bastante altos, com aumentos substantivos dos custos de todo o tipo. Quer de OPEX, quer de CAPEX, e o que tem sido o foco é garantir que os níveis de eficiência que nós conseguimos ganhar com a adoção de novas soluções têm um efeito de offset sobre esse aumento de custos. O que sinto e o que vejo no mercado é que é uma história positiva, no sentido de caminho para uma melhoria da rentabilidade, sendo que no final do dia a rentabilidade, aliás, das primeiras conversas que eu tive com o Daniel, depende de como a calculamos. Aquilo que cada vez me parece mais relevante, que é a forma de nós trabalharmos e de sermos centrados no cliente, é pensarmos numa rentabilidade do cliente. É o que é que nós, enquanto relação, e é curioso que ontem o Daniel falou muito de lifetime value na masterclass que fez no Congresso de Alimentação e Bebidas, que a força da nossa relação com os clientes, e é dessa força da relação com os clientes que nós devemos extrair a rentabilidade a prazo. É assim que nós trabalhamos, num conjunto de soluções para servir missões de compra, para servir relações com os nossos clientes, quer sejam os supermercados mais tradicionais, quer seja as parcerias com o e-commerce, o e-commerce que fazemos diretamente, o e-commerce em que trabalhamos. O que interessa é nós conseguirmos desenvolver a relação com os clientes e, a partir daí, tanto nós como os clientes, como até os próprios parceiros, conseguirmos ter aqui uma relação positiva no fim da linha. Esse ponto que você trouxe, né, acho que uma discussão que já apareceu em quase todas as conversas, de você ter uma visão de rentabilidade por cliente, de você olhar, né, a empresa não mais por canal, como a gente tinha muita estrutura organizacional da empresa, mas quando isso às vezes aparece em muitas empresas ser um discurso, né? E a empresa tem esforços para olhar os dados desta forma, mas quando você olha a estrutura organizacional da empresa, como ela está dividida, você ainda tem um diretor de canal físico, um diretor de canal digital, você tem o que faz com que, na hora de fazer a conta do lifetime value, você tem um diretor que, obviamente, um diretor que quer lutar pelo resultado dele, ele quer olhar o canal dele, então ele não olha a promoção omnicanal, ele olha o que acontece na ação dele. Você enxergou uma evolução também interna na empresa, em modelos de gestão, onde, poxa, eu tenho que sair daquele modelo, eu tenho o comercial, eu tenho canais, né? Eu tenho que mudar para pensar no cliente e talvez ter estruturas por cliente ou outro tipo de modelo organizacional?
O que eu tenho visto é uma questão muito, muito interessante. O que eu tenho visto, na verdade, é a inclusão na estratégia da própria empresa do desenvolvimento do negócio digital de forma complementar e em paridade com o desenvolvimento do negócio físico. O cliente que compra no físico e no digital, perdão, o Pedro que compra no físico e no digital é exatamente o mesmo. E as empresas sentem que têm de desenvolver relações com os clientes, que têm de utilizar todos os meios que têm para desenvolver essas relações. E do ponto de vista estratégico, colocar o cliente no centro facilita muito que esse processo aconteça. E a partir daí é um tema de estratégia, que se trabalha também muito com colaboração, com o desenvolvimento de uma cultura colaborativa entre as várias áreas da empresa para atingir esse objetivo estratégico, que é desenvolver relações com os clientes. Portanto, o que sinto é que há cada vez maior foco da gestão de topo e cada vez maior compreensão da necessidade destas alavancas estratégicas que fazem com que nós, no presente e no futuro, continuemos a se ingrar e a ter resultados positivos. Você faz parte dessa associação, né? Então você tem uma visão de outros setores e outras empresas. Você vê essa visão estratégica descendo para a operação na empresa, na maneira como você incentiva os funcionários, remunera, né? Então, a gente conversou com algumas pessoas já em episódios passados, onde a gente começa a enxergar a empresa de verdade mudando política de incentivo interno para uma visão de satisfação de cliente, para uma visão de lifetime value, para uma visão de rentabilidade global do cliente. Quando você tem você que consegue ter observar de maneira mais ampla o mercado, você enxerga essas discussões acontecendo em Portugal, ou é algo ainda um pouco distante de acontecer? De todo. Em Portugal e fora de Portugal, observa-se que há esta cada vez maior necessidade de colaboração em torno de objetivos comuns. E sendo o objetivo comum o desenvolvimento da relação com o cliente, o canal A, o canal B, o canal C vão ter de contribuir positivamente para isso e positivamente para o desenvolvimento dessa relação. Por isso, sim, assiste-se a bottom-up, é uma cada vez maior colaboração entre as equipas para atingir esse objetivo comum, definido top-down e integrando no que é a estratégia da empresa, aquilo que é a visão do que devemos atingir. Portanto, sim, é uma evolução bastante significativa e, como digo, não só em Portugal. No Brasil a gente nota que, não só no Brasil, mas em outros países, que o cliente omnicanal ele gasta mais do que o cliente monocanal. Então, essa visão de lifetime value que no final do dia a gente quer que a frequência desse consumidor aumente e para isso acontecer, obviamente tem uma série de fatores, a satisfação desse cara, NPS, etc. Mas vocês têm o jeito que vocês avaliam um cliente, né? Ontem, na tua apresentação, você falou bastante sobre inovação, né? A quantidade de coisas inovadoras que vocês trazem. O jeito que vocês avaliam um cliente, você nota esse fenômeno também? O cliente que é omni, ele gasta mais, por exemplo, tem um cliente que compra só no e-commerce, tem um cliente que compra só na loja e tem um cliente que compra nos dois. Esse cliente que compra nos dois, ele é um cliente mais rentável para a companhia? Ele gasta mais? O RFV dele, né? O Recent Frequency Monetary dele é melhor? Nós avaliamos várias coisas. No tema dos canais, começamos por avaliar o que era o valor da relação, quanto é que nos relacionávamos com o cliente, por assim dizer, antes do cliente se tornar omnicanal, quando comprava num único canal versus quando passou a comprar, neste caso, no canal digital. Essa foi uma comparação que fizemos e fizemos uma outra comparação em que comparávamos os clientes antes de comprarem, portanto, antes de comprarem nos dois canais versus quando começavam a comprar nos dois, e os clientes que compravam em vários canais versus os clientes, um grupo de controle que compravam apenas um único canal, e o que notamos invariavelmente em todos os casos é aumentos muito significativos, ou seja, não só os clientes que compram em vários canais valem bastante mais que os clientes que compram num canal único, como um cliente no seu histórico, a partir do momento que acrescenta canais à sua relação connosco, aumenta também significativamente o valor. E isto vale para os canais, mas podia valer também para marcas diferentes. Cada vez que um cliente passa a comprar numa das nossas marcas de pet care, por exemplo, aumenta a sua relação
nas outras marcas com que já se relacionava connosco. E vale a mesma coisa para as inovações que nós fazemos. Um cliente que adere a um Continente Pay, um cliente que adere a um Continente Carrega, um cliente que passa a usar determinado serviço de inovação, a verdade é que o valor desse cliente aumenta. E porquê que aumenta? Porquê que esse share of wallet que nós temos dos clientes acaba por aumentar nas várias componentes com que trabalha connosco? Portanto, não é só o valor adicional ao novo canal ou à nova marca, porque nos relacionamos melhor. E quando nós nos relacionamos melhor, nós conhecemos melhor, nós somos capazes de servir as necessidades uns dos outros de forma mais competente. Por isso, isto são tudo alavancas de reforço da relação. E é isso que nós procuramos, esta relação simbiótica, este ciclo virtuoso relacional com os clientes a prazo. E sentimos que temos conseguido isso incorporando na nossa proposta de valor marcas, inovações, soluções que sejam efetivamente aquilo que os clientes precisam e que nos conferem na verdade uma vantagem competitiva que acaba por ser bastante resiliente a quaisquer alterações. Fantástico. Falando disso, né, dessa relação com o consumidor, você falou do Continente Pay, o cartão de vocês é um fenômeno em Portugal, né? Eu lembro, anos atrás ele tinha 90% de penetração nos lares portugueses. Recentemente o Pedro soltou o dado de que já ultrapassa 100%. Legal. Já existe mais de um cartão por Continente por residência em Portugal. Com essa base de dados poderosa, você tem matéria-prima forte para o retail media, né? Como é que isso se integra na estratégia digital de vocês e como é que isso difere da publicidade tradicional, do trade que era feito antes? A diferença desta nova área de retail media, e montamos uma empresa, a Endless, que trabalha isso diretamente, e aqui o meu colega Carlos Paulo tem aqui uma missão extremamente importante, que é de conseguir aliar essa força que os dados têm, e são os dados do cartão Continente, são os dados de transacionais dos clientes, são a nossa capacidade na prática de conhecer bem os clientes, que alia uma solução de tecnologia inovadora, escalável, e isto transforma-se, como dizia, na magia da personalização on e offline, em que tem a grande diferença de conseguir medir conversão, medir interação, medir um conjunto de coisas que na comunicação tradicional não conseguimos. Mas mais do que a medida, o que é importante é que nos consegue dar soluções de sermos quase um alfaiate da proposta que estamos a mostrar aos clientes. Estamos a mostrar aos clientes coisas com relevância para ela ou para ele, coisas que podem ser acionadas, propostas que são viáveis e, por outro lado, soluções também para os nossos parceiros, que têm aqui um nível de assertividade bastante diferente quando estão a comunicar com os clientes. E estamos a fazer um caminho de conseguir trabalhar este tipo de comunicação, de relação também nas várias pontos da jornada do cliente, quer seja em casa, na loja, para conseguir também a partir daqui reforçar a nossa relação, quer com clientes, quer com os nossos parceiros. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a Europa, GDPR na Europa começou primeiro e a LGPD brasileira foi baseada nela, né? Então, como que vocês tratam isso como empresa, né? Ou seja, quando você monta uma estratégia de unificação de dados, quando você monta uma estratégia de personalização, a gente tem sempre tanto o receio quanto a preocupação, né, de seguir a legislação e, ao mesmo tempo, gerenciar o que o cliente nos permite trabalhar com ele, né? E aqui no Brasil, a gente, assim que a lei saiu, todo mundo olhava para a Europa para ver assim, poxa, o que está acontecendo lá? Porque como a lei é muito parecida, né, vamos ver se a gente consegue fazer um depara, né? E depois de tanto tempo passado, o que vocês aprenderam sobre isso? O que vocês aprenderam sobre essa voluntariedade do cliente querer passar informação para ter um melhor atendimento, para ter um melhor relacionamento? Como que isso desenvolveu lá dentro?
Primeiro com a observação e cumprimento total da regulação, que é uma barreira que é intransponível, mas com transparência para os clientes e sempre com foco no cliente, sempre com capacidade de gerar valor. Nós sabemos que os clientes têm um conjunto de direitos associados aos seus dados, os dados são dos clientes, não são nossos, e os clientes autorizam-nos a usar esses dados sempre que nós também consigamos demonstrar a esses clientes o valor que lhes geramos. Claro. Portanto, é esse o nosso foco, é também garantir que há transparência para o cliente saber exatamente como é que usamos os seus dados e usando-os sempre para criar valor para o próprio. E sinto que os clientes têm nos dado esse mandato, por assim dizer. Nós sabemos que há um conjunto de direitos, como disse, o direito de pagamento, de portabilidade, que até pode trazer aqui comportamentos até abusivos, mas na verdade nós somos extremamente cumpridores e extremamente focados nessa transparência e nessa capacidade de geração de valor, e o que temos aprendido é que cada vez que nós de forma transparente geramos valor para os clientes até reforçam a confiança em nós da possibilidade de utilização desses dados. Naturalmente que ao longo deste tempo, e de alguma forma relacionada também, isto é mais uma opinião pessoal, que detectamos um conjunto de quase inconformidades que não fazem muito sentido. Eu, cada vez que entro num site e ter de concordar com a política de cookies, acaba por ser até perigoso, porque eu digo sim a tudo, porque cada vez que estou a entrar num site, cada vez que eu suponho que nunca ninguém leu o acordo quando recebe um produto novo, um iPhone, e vai ler, nem sequer tenho capacidade técnica de ler o que está ali. E naturalmente que percebemos que há algum tipo de soluções que foram adotadas. Eu pego no exemplo das cookies, porque várias vezes por dia digo ok a coisas que não sei o que é que estou a dizer, não tenho sequer capacidade de ler aquilo que aparece. Portanto, há algumas coisas que provavelmente no futuro vão ter de ser revistas em prol do que é a experiência do cliente e em prol do que é a segurança do cliente. Mas o que temos sentido é uma relação de confiança, até um reforço da relação de confiança na utilização desses dados. Agora temos de ser muito criteriosos sobre da forma como os recolhemos, como os tratamos, como os usamos, para garantir que esse valor se mantém e que os clientes renovam os votos connosco e nós com ela ou com ele, para continuar a gerar esse valor conjunto. E só para não perder o tema da plataforma, né, do Endless, e desse processo de criação, você falou bastante do quanto isso é positivo para o cliente, né? Eu queria escutar um pouco de você, porque a gente falou disso também com outras empresas, do lado dos fornecedores, né? O quanto os fornecedores, do lado de trade deles ou do lado de mídia deles, estão preparados para esse tipo de mídia, né? O quanto você sentiu, né? Eu vou contar uma anedota rápida aqui. Eu fui vice-presidente da Netshoes há muitos anos atrás. E a Netshoes, naquele momento, não tinha nenhuma loja física, 100% digital, o maior player brasileiro de artigos esportivos. A gente ia na Nike pedir trade para o site. Eles não entendiam esse conceito. Só que eu estou falando de 2013 e 2014. Já fazia retail media, mas era com outro nome. Só que eles não entendiam. Eles conseguiam encher uma gôndola, uma parede numa loja física, mas o conceito deles de dar dinheiro para fazer uma página patrocinada num site era difícil de entender. Aí eu sempre que a gente discute retail media, eu tento perguntar para vocês quando você fala com a indústria e você tenta explicar que você, varejista, está fazendo retail media, tanto digital quanto físico, eles já entendem isso? Lá eles conseguem falar, vou pegar esta parte do meu orçamento de mídia e vou alocar aqui. Uma ótima pergunta. Parece-me importante nós percebermos o que é a história. Eu passei vários anos a negociar com alguns parceiros e a vender a esses parceiros um banner durante uma semana no site. Isso.
E depois, ao fim de uma semana, eu dir-lhe-ia ou não quantas visualizações teve, quantos cliques, etc. Portanto, a nossa história vem de vender um espaço durante tempo sem qualquer tipo de capacidade de gestão de resultados, quer por parte do parceiro que está para investir, quer pelo nosso lado. Na verdade, tinha um banner durante uma semana que resultava em alguma coisa. Portanto, para esse trabalho todo que foi sendo feito, tem sido sempre uma boa notícia, que é mais capacidade de gestão da parte do parceiro, mais gestão de resultados, passamos na prática da venda de um serviço para a venda de um resultado, portanto a partir daí são só boas notícias. Isto aqui naquela franja de clientes que ao longo do tempo, de clientes parceiros neste caso, que ao longo do tempo foi investindo em newsletter, em banners, em soluções digitais, exatamente. Existe uma franja totalmente nova de players para a qual isso não é tão evidente, que não tem este histórico, não há nada de melhor para mostrar em relação ao que tinham, e aí tem de ser feito um trabalho de sensibilização. Ainda assim, eu arrisco-me a dizer que esse trabalho de sensibilização é bastante mais fácil do que aquele que tínhamos quando, na prática, vendíamos uma solução altamente insegura, no sentido de não se conhecer qual é o resultado esperado. Por isso, só pode ser mais fácil do que foi no passado. Quanto ao nível de maturidade em que a indústria está no tema até da compra de retail media. Existem grandes multinacionais que até pelo histórico internacional estão totalmente integradas e que com capacidade de gestão ativa, não passiva do tema, e com essas diria que bastante mais simples, porque lá está, é uma boa notícia. Agora ainda existe muito trabalho para fazer, a explicar às pessoas, aos nossos parceiros, o tema da medição, de possibilidade de observação da conversão, da gestão do resultado, da sua possibilidade de alavancagem em autonomia do que é o processo. Portanto, ainda há trabalho a fazer, mas este trabalho tem vindo a ser feito ao longo de bastante tempo, quando andávamos a vender um serviço com resultado altamente incerto. Eu gostei da palavra sensibilização. Sensibilização, evangelização. E a gente tem o mesmo cenário, assim, as multinacionais já entendem melhor esse tema, né? Tem áreas de digital e alguns fornecedores locais sequer têm área de digital. Quem negocia o retail media é o cara que vem tirar o pedido, assim, sabe? Então vamos dar um dinheiro aqui para pôr no site. E obviamente ele tira do trade, então migra de um lado para o outro. Aí essa não é o objetivo, né? Essa é uma discussão é uma preocupação e não é o objetivo. O objetivo não é que haja uma transferência, é que efetivamente haja valor acrescentado. E por isso é necessário haver algum critério, é necessário garantir que monitorizamos muito bem isso para não ser no final uma soma nula, porque há efetivamente valor gerado para todos os stakeholders com este tipo de soluções. Mudando um pouquinho o capítulo, a gente sabe das dificuldades que é operar o varejo alimentar, né? Duas das que aparecem com mais força é a curiosidade de estoque, operar a partir da loja, encontrar o produto está bem endereçado, a questão da ruptura, de você conseguir entregar todos os itens para o consumidor, quando que isso fecha a conta, né? De que lojas fazer, e quando que o frete fecha a conta, a dificuldade de entregar produtos refrigerados e tudo mais. Como que vocês se organizam por lá? A operação, qual que é a visão de vocês, essa estratégia? Essa logística, ela é concentrada em um centro de distribuição? Ela é 100% a partir das lojas? É um mix? Dark stores? Conta um pouco para a gente. Na verdade, é um mix das várias soluções. O que ao longo do tempo fomos aprendendo é que não há uma silver bullet, não há uma solução única para servir os clientes. Por isso, uma parte significativa da nossa operação é suportada em hipermercados, em lojas de grande dimensão, com gama alargada, com disponibilidade de infraestrutura. Para Lisboa, que é a capital, temos também uma dark store, em que trabalhamos com um estoque dedicado
para servir os clientes. E depois temos o Quick Commerce, que na verdade funciona em muitas lojas, em 200 lojas sensivelmente, em que fazemos o picking de uma gama mais restrita, uma gama de ultra conveniência, e que fazemos em supermercados, em lojas mais pequenas, em que a proximidade e o tempo que demoramos a chegar ao cliente é essencial, é efetivamente a variável crítica. Mas mesmo nos outros casos, embora não haja a necessidade de entrega em 30 minutos, há também uma necessidade de proximidade. Pelo que falamos, temperatura controlada, portanto, os produtos de refrigerados e congelados que, embora transportados e sempre acondicionados na respectiva temperatura, têm sempre um desafio logístico, um desafio de custo de transporte até aos clientes, e por isso temos, na verdade, uma estratégia mista. Ainda temos, on top disto, uma operação não alimentar, que é uma operação centralizada, que é o caso de um brinquedo ou de um artigo, uma cadeira de jardim, uma operação centralizada e uma operação de warehouse, em que aí os próprios requisitos de entrega são menos restritos, não é? Não temos a tal temperatura controlada, os temas de qualidade alimentar associada aos produtos que preparamos e que entregamos. Portanto, o que sentimos é que a orquestração de vários tipos de modelos de operacionais é aquilo que nos conduz à melhor solução, quer do ponto de vista da proposta de valor e do nível de serviço, quer do ponto de vista até do custo da operação e da eficiência da operação. E ontem a gente estava falando sobre isso, da história do leilão de frete, etc. Vocês têm alguma tecnologia nesse sentido que calcula qual é a loja mais próxima ou o custo de frete mais Não. em conta? Estamos a trabalhar ainda de uma forma estática. Sentimos que isso é uma oportunidade que pode efetivamente trazer mais eficiência, e quando eu digo eficiência não estou a falar só de eficiência operacional, mesmo de eficiência do processo para o cliente, como estavas a referir, de poder receber a maior completude do basket que encomendou. Portanto, é uma das soluções de encontrar a loja com maior capacidade ou encontrar o centro de distribuição com maior capacidade de servir aquele tipo de produtos, quer focado no cliente, quer na eficiência operacional, no nivelamento de capacidades. Há um conjunto de variáveis que podem ser otimizadas com soluções desse tipo. É fantástico. A gente está lá na empresa, a gente está no mesmo dilema. Dilema não, a gente sabe o que tem que fazer, difícil é configurar isso, né, de maneira que faz sentido, de olhar qual loja tem a maior quantidade de itens para atender aquela venda, qual loja eventualmente vai atender mais rápido. E isso varia de semana para semana, a capacidade da loja, a mão de obra, etc. Aqui no Brasil, a gente está passando por uma curva de mão de obra complicada, assim. Muita reclamação de varejistas que está difícil de contratar colaboradores. As leis trabalhistas aqui, a gente estava até falando um papo aqui antes do episódio começar, que elas não ameaçam mais o colaborador, né? Tem muitos que dizem abertamente que tudo que eles querem é ser desligados da companhia para receber os direitos, etc. E uma vez, uma visita lá no continente em Portugal, eu falei para o Pedro, poxa, vocês têm muito self-checkout, né? Muitas lojas aqui sequer tem gente no caixa. E na época você tinha me dito que vocês não tinham gente nos caixas porque não conseguiam contratar. Como é que é isso hoje? Como é que vocês... Não sentimos bem isso. O que sentimos mais é uma opção dos clientes. Ou seja, nós temos clientes que gostam de check-outs assistidos. É uma opção pessoal, que gostam de ter algum elemento humano. Há um conjunto de pessoas, há um conjunto de clientes que na verdade gostam da solução autónoma. Eu tenho certeza que se tiver um self-checkout e um caixa, o Nasser vai no caixa, dá bom dia, conversar com a pessoa. Com certeza. Claro, não, eu sou o elemento humano do retalho, do varejo, que nós apreciamos. E já agora, do ponto de vista da eficiência, sabemos que um caixa operado por um colega, por uma pessoa, é mais rápido do que nós a fazermos a atividade, não é? Porque é um profissional que está a fazer aquele trabalho. Mas ainda temos soluções de self-scanning, em que os clientes os próprios escaneiam o produto, ou através da app, ou através de uma solução dedicada com um device, e que depois só tem de passar na caixa para pagar. E temos inclusivamente a inspiração da maior loja autónoma do mundo,
uma loja que abrimos no final do ano passado, com mais de 1.200 metros quadrados, em que os clientes recolhem os produtos, incluindo produtos de peso variável, padaria, podem tomar café dentro da loja e quando chegam ao check-out já têm o seu carrinho preparado, a única coisa que têm de fazer é de pagar. Isto é suportado, isto é uma parceria que temos com um parceiro, com a Sensei, em que o que fazemos temos uma loja com mais de 1.600 câmaras de alta definição, com todas as prateleiras com balanças sensorizadas, em que conseguimos, com toda a privacidade, e pensando no tema do Regulamento Geral de Proteção de Dados, com toda a privacidade nós conseguimos perceber todas as interações do cliente, quando é que o cliente pegou num produto, colocou no carrinho, e quando chega à caixa já tem esse processo, carrinho totalmente preparado, a única coisa que tem de fazer é de pagar. E isto aqui é uma aproximação do digital e do físico. Eu ontem falava que aquele funil de conversão que nós no e-commerce somos obcecados, nós aqui conseguimos ver cota de impressão de um determinado produto, porque sabemos que, efetivamente, nas lojas, às vezes o planograma não é exatamente aquele que houve uma necessidade, houve um produto que não chegou, foi necessário ajustar o linear. Conseguimos ver visualizações, interações do cliente, quantos produtos que foram retirados, colocados no carrinho e que voltamos a colocar, carrinhos abandonados, naturalmente. Portanto, conseguimos olhar para o funil de conversão tal como olhamos no e-commerce e conseguimos ver coisas como seja qual é a sequência pela qual o carrinho foi construído, que é o clickstream em brickstream, qual foi o percurso seguido pelos clientes, quais são os heatmaps de clientes, onde é que mais clientes estão concentrados, quando é que os clientes param para ver determinada comunicação. Isto é um tipo de informação que é super útil. Portanto, vem da inspiração desse momento de verdade do check-out ser acelerado e ser mais rápido e ser mais seamless, até à solução em que podemos usar essa informação para desenhar outras lojas, para perceber que sortimento é que temos, que sequência é que devemos ter na prateleira. Portanto, é um novo mundo suportado em dados que nos traz uma enorme confiança de que podemos continuar a inovar e a entregar mais valor aos clientes. Que fantástico, é a maior loja do mundo. É a maior loja autónoma do mundo, sim. Parabéns, eu não sabia. É sim, senhor. Entrando nesse mundo de tecnologia, né, vocês já fazem isso há bastante tempo, né, são muito conhecidos pela capacidade que vocês têm de transformar tecnologia aplicada em valor para o cliente. O que vocês têm pensado em inteligência artificial? O que vocês têm trabalhado em inteligência artificial? No sentido de, onde vocês têm visto o uso da inteligência artificial com maior valor? E principalmente a inteligência artificial generativa, né? Essa versão nova, ou essa evolução nova de inteligência artificial, nas experiências que vocês já tiveram, nas provas de conceito que vocês já fizeram e nas aplicações que vocês já têm, onde vocês têm achado o maior valor? É uma ótima questão nos dias de hoje. Já pergunta do milhão, né? Nós já temos vindo a usar inteligência artificial tradicional, portanto, a inteligência artificial já é algo com 50 anos e já temos vindo a usar inteligência artificial, algoritmo de machine learning, há bastante tempo para soluções como seja otimização de rotas, que não se diz rotas, rotas de entrega, para pesquisa, por exemplo, nos sites, para otimização de stocks ou de abastecimento. Portanto, há um conjunto de problemas que a ciência nos ajuda a resolver e as soluções de inteligência artificial têm sido bastante competentes nisso. E ainda continuamos a ver que o potencial de upside de utilização desta inteligência artificial mais tradicional é ainda muito grande, com muitas oportunidades de trazer eficiência num conjunto de casos. Hoje em dia, pensando vou-lhe chamar nova AI, além das soluções de produtividade em que todos usamos, os copilots e soluções similares para nos ajudar no nosso trabalho, como ferramenta até se calhar mais do que produtividade, é de produtividade e também de eficiência, não só de eficácia, mas também de eficiência, em que usamos para resposta a mails, para
criação de chatbots, para soluções de formação interna. Temos um projeto super interessante de análise de CVs de potenciais colaboradores com recurso a AI, que é super interessante. Quando não temos a capacidade de processar toda a informação e que na verdade queremos ser extremamente precisos naquilo que procuramos. Portanto, já existem vários use cases que temos vindo a trabalhar, alguns de trabalhar a eficiência ou a eficácia, outros de automação e de processo, e outros de geração de valor, como seja chatbots com informação para clientes, para colaboradores ou para tratamento de todo tipo de processos. Portanto, vemos aqui um grande upside neste tipo eu não gostava de dizer tecnologia, mas deste tipo de solução para nos ajudar a fazer melhor o nosso trabalho e, mais uma vez, a conseguir gerar valor para todos os stakeholders. Consegue gerar valor para os nossos colegas, consegue gerar valor para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Portanto, vemos aqui algo muito, muito positivo. Contudo, também vemos que é algo que temos de dominar. É algo que é realmente, se nós conseguirmos olhar um pouco à frente, é uma grande revolução que tem acontecido de forma muito rápida. Nós há 2 ou 3 anos não estávamos a ter esta conversa. Já usávamos a AI para algumas anos era o metaverso a conversa, né? A conversa provavelmente era o metaverso e uma das coisas que dizia ontem, nós temos de ter algum cuidado sobre onde é que nós investimos as nossas fichas, onde é que nós investimos o nosso tempo, a nossa energia, porque nesta coisa do varejo estão a aparecer permanentemente coisas novas, soluções novas, tecnologias novas, necessidades novas, e temos de ser bastante criteriosos naquilo que escolhemos. Mas estamos bastante convencidos que AI, Gen AI, que são um instrumento, são mais do que um instrumento, são um contexto diferente de realidade em que nós temos de viver e que nós temos de dominar. Portanto, é super importante e pode determinar o que são vencedores e perdedores. E pegando um gancho nisso, assim, vocês são extremamente inovadores, assim, das empresas de varejo que eu já vi, acho que é uma das maiores do mundo, diria, de inovação. Tem muitas empresas, né, que tem estudo que fala que os stakeholders têm a visão de que uma parte da receita da companhia está sob risco de disrupção de alguma maneira. Essa percepção ela é ainda maior nos executivos. Só que muitas empresas elas esperam ter dados para fazer alguma coisa, né? Elas esperam que os dados estejam disponíveis em abundância no mercado para tomar uma ação. Não me parece ser o caso do Sonai. Tem muita empresa que, se ela não captura o ROI de um projeto, por exemplo, o resultado que aquilo vai gerar, tem que pagar o projeto num curto espaço de tempo. Tem muita empresa que, enquanto ela não confia que isso vá acontecer, ela simplesmente não faz o projeto. Não me parece ser o caso de vocês. Como é que é a tomada de decisão para o que investir? Que critérios são esses que você comentou? De todo. A inovação é uma componente essencial, é um dos eixos fundamentais do nosso DNA, na Sonai e na EMC em particular. Temos uma equipa de inovação que eu tenho a enorme oportunidade de liderar. Essa equipa é liderada, na verdade, por um brasileiro, pelo Marlos Silva. Sabia. Exatamente. Tem feito um trabalho ótimo. E em que apoiamos as várias áreas. Temos alguns projetos de inovação diretamente geridos pela equipa de inovação, mas, na verdade, essas pessoas que trabalham na equipa de inovação são pessoas que devem apoiar toda a organização nos seus processos de inovação. E pensando em soluções razoavelmente disruptivas. Nós pensando no capítulo anterior de AI e Gen AI, temos esta loja autónoma que abrimos até numa cidade não principal de Portugal, mas com uma aceitação ótima, mas temos outros temas de computer vision que estamos a trabalhar. Temos um projeto de detecção de potencial de parasitas em pescado fresco, com visão artificial.
Portanto, é um projeto de alto risco no sentido de os resultados não serem suficientemente precisos, precisos, mas também está na nossa orientação, por vezes, experimentar coisas que podem não ter sucesso, mas em que vemos, às vezes não quantitativamente, mas que vemos que o potencial de upside é significativo no futuro. E temos trabalhado essa inovação não só nós diretamente com as equipas, mas também temos tentado trazer outros parceiros para este tipo de consórcios, quer sejam universidades, centros de investigação, outras empresas, e sentimos que dessa forma mais simbiótica e mais integrada conseguimos efetivamente acrescentar valor. Várias das coisas, aliás, que apresentei no Congresso são exemplos de sucesso. Naturalmente que há um conjunto de exemplos que não tiveram tanto sucesso, que não são mostradas e demonstradas nos congressos, que também existem e que nós temos de ter a enorme capacidade de temos de focar realmente nisso, de aprender e de conseguirmos fazer com que esse conhecimento seja refletido nas nossas opções futuras. Mas tudo isto parte de uma coisa que ontem falaste, que foi o tema da curiosidade. É uma das principais características que nós incentivamos nas nossas equipas. Serem curiosos e procurarem aquilo que podem ser os game changers do negócio, e sentir que não podemos fazer as coisas permanentemente da mesma forma, só com mais eficiência, porque não é isso que nos vai fazer se ingrar no futuro. E nessa linha, duas perguntas. Como essa discussão de investimento e inovação no Brasil, ela é sempre muito acalorada, muito pelo que a gente estava conversando antes de começar aqui, sobre retorno sobre capital, sobre taxa de juros e tudo mais. Vocês têm algum framework que vocês utilizam para enxergar a inovação como um portfólio, né? E você ter, esse aqui é um conjunto de ações que eu sei que tem eficiência, curto prazo, retorno rápido. Esse aqui é um conjunto em que médio, né, tem um risco alto de até não conseguir medir. E esse é um conjunto que eu não tenho a menor ideia, né, de se vai dar certo, se não vai. Você tem algum framework que vocês usam para organizar isso? Tem alguma orientação? Como que isso, na perspectiva de quem é responsável pela gestão da inovação, tem alguma orientação que você pode dar, alguma dica que você pode dar nessa experiência executiva de fazer isso para quem está escutando? Gerimos portfólio. Portfólio na prática de risco, numa matriz de risco e impacto, garantindo que temos alguma distribuição ao longo dessa matriz. Mas também temos de ter em consideração que há muitos tópicos de inovação que dependem do momento. Há momentos em que efetivamente nós temos potencial de geração de soluções de alto impacto, alto risco, ou tipicamente alto risco e baixo impacto, são soluções que vamos priorizar numa segunda derivada ou até despriorizar, mas gerimos esse portfólio de acordo com o momento. Pode haver momentos em que haja, até porque existem consórcios interessados em trabalhar ou capacidade de apropriar valor porque alguma tecnologia surgiu e vale a pena nós experimentarmos. Mudança de regulamentação que pode aparecer. Exatamente, em que esse portfólio pode ser diferente consoante o momento, mas temos de o gerir de uma forma razoavelmente equilibrada, mas garantindo que se há projetos que nós acreditamos que podem ter valor transformacional, que podem ter impacto, não devemos descurá-los só porque o risco é elevado, não é? Porque a recompensa também pode ser elevada. E nessa linha, outra pergunta que a gente faz bastante nos congressos, principalmente para o time de tecnologia, vocês são uma empresa que eu acho que tem uma capacidade muito interessante de desenvolver coisas internamente com o time próprio e de trabalhar com parceiros, né? Existe alguma orientação, também algum framework que vocês utilizam para decidir, isso aqui vamos fazer com o nosso time próprio, isso daqui vamos chamar uma universidade, vamos chamar um parceiro de tecnologia, vamos chamar uma startup? Existe como que vocês dividem essa escolha,
né? Se é por tema, como que vocês fazem essa orientação? Aquilo que é estratégico e que está integrado nos nossos eixos estratégicos e que temos competência para fazer, tipicamente vamos querer dominar e vamos querer dominar de end-to-end o que é esse processo, esse serviço, essa solução. Por isso, aí tipicamente vamos integrar. Nos outros casos, em função do que é a estratégia e a competência, podemos ter de associar parceiros e estamos cada vez mais disponíveis para fazer soluções em parceria. Sentimos que há capacidade de geração de valor conjunto. É algo que eu, na verdade, observo muito aqui no Brasil, e ontem falávamos ao jantar, que é a capacidade de mobilização que existe de toda a indústria aqui no Brasil, de players que são concorrentes e que sentiram em dado momento que conseguem ser todos mais fortes se algumas coisas partilharem e algumas coisas fizerem em conjunto. E essa é uma transformação cultural, realmente. Nós estarmos disponíveis para primeiro partilhar com outros, construir com outros e depois num nível ainda mais elevado conseguir fazê-lo com os nossos concorrentes em alguns segmentos específicos. Mas essa é uma virtude, mas estamos muito conscientes que quando queremos ir mais longe, trazer parceiros aporta muito frequentemente valor. Tenho a sensação de que é tão difícil o varejo alimentar que a gente se ajuda demais, assim, de conversar com concorrentes, etc. E no Brasil, ontem no evento, tem muitos colegas assim que estão no concorrente, em algumas praças a gente concorre, mas a gente partilha boas práticas abertamente, porque a gente sabe que tem hora que é para se ajudar. Assim, um bom exemplo, né, são as empresas de análise de fraude, análise de risco. Todo mundo compartilha o mesmo banco de dados para tentar inibir fraude. Porque se cada um fizer o seu, vai demorar muito mais para a gente identificar um fraudador do que se todo mundo usar o mesmo. Mas isso é um conceito que... E esse fraudador não tem carinho por nenhuma marca, ele vai em todas. Exato, ele vai em todas. Então, assim, é um problema comum, problema de segurança. Então, essas coisas a gente partilha, assim. Eu consigo, naturalmente, racionalmente perceber isso, mas seu concorrente não. Emocionalmente, e até tendo em consideração que vocês trabalham num mercado muito competitivo, não é tão trivial chegar a essa conclusão, apesar de racionalmente ser o que faz sentido, mas eu acho que conseguiram superar esse elemento positivo para conseguir cooperar, e isso também é uma situação com valor. Eu tenho a sensação de que quando o mercado ele é mais consolidado, vamos dizer assim, menos players, que eu acredito que é o caso de vocês, assim, então, acho que 2, 3 marcas têm mais de 50% do share em Portugal. Isso fica mais difícil mesmo. Agora, no Brasil, os 3 principais redes de varejo têm 22% só do mercado. Talvez um pouco mais agora. Claro, mas é muito mais pulverizado. Então isso facilita um pouco essa fragmentação, esse processo. Claro. Um outro fenômeno que a gente acompanha por aqui é os marketplaces ou os aplicativos de entrega, né? Essas plataformas digitais ganharem market share e crescerem muito mais rápido do que os varejistas. Aí uma pergunta: como que é isso para vocês lá e se isso acontece também? E se isso é uma preocupação ou não, essa perda de contato com o cliente final, o contato ali do consumidor ficar com uma outra marca, vamos dizer assim? Eu vou dividir entre aplicativos e marketplaces, que têm sucesso diferente e penetração diferente no mercado. Os marketplaces essencialmente não alimentares e com uma penetração ainda inferior e a níveis diferentes daqueles que têm cá, que são altíssimos. Aqui são mais de 80% do mercado. Mais de 80% do mercado lá é menos de 50%. Absolutamente impressionante. No caso das plataformas, nós começamos a trabalhar com plataformas de delivery em 2018 porque sentimos que a nossa proposta de valor não incorporava esta ultra conveniência. Não tínhamos nenhuma solução para o cliente que lhe, como disse há pouco, faltava a salada para o jantar ou a sobremesa para a seguir ao jantar, ou o azeite para cozinhar, pudesse ter uma solução ultra rápida de receber as suas encomendas. E trabalhamos com
inicialmente com um player local que já não existe, mas sentimos que o que era absolutamente essencial era nós conseguirmos trabalhar com o máximo possível de players que existia, tendo em consideração que clientes diferentes usavam plataformas diferentes e nós queríamos garantir que tínhamos um reach alargado de clientes, e começamos a trabalhar com os vários players. Hoje em dia trabalhamos com a Uber Eats e a Glovo, que são no mercado os operadores mais relevantes. Existem mais um outro operador, mas muito limitados e muito pequenos. E on top disso lançamos também uma solução própria, uma solução nossa que chamamos Kiko e que também serve para esse fim. Porquê é que nós temos também uma solução própria? Primeiro, um tema inicialmente de customer ownership, de conseguir ter a relação com os nossos clientes. E em segundo, porque sentimos que existia e existe, lá está, com recurso à informação que temos, um segmento suficientemente grande de clientes que não usava nem usaria tão rapidamente as plataformas, neste caso dos nossos parceiros. Portanto, havia ainda um segmento adicional que podíamos trabalhar, de nossos clientes que podíamos trabalhar e que as plataformas não o trabalhariam. Entretanto, ultrapassamos também o tema do Customer Ownership, de alguma forma, porque integramos o nosso programa de fidelização, aliás diria que até deve ser um benchmark internacional, integramos o nosso programa de fidelização nas plataformas de delivery, ou seja, os clientes podem adicionar o seu cartão Continente, tendo os benefícios correspondentes, em que pode receber cupons, todas as soluções que estão disponíveis para o cartão Continente. Quer dizer que mantivemos esse Customer Ownership numa solução que acreditamos que gera valor para nós, no sentido de continuar a manter essa relação, mas também gera valor para as plataformas, porque conseguimos de alguma forma incentivar, e o nosso programa de fidelização é realmente forte, conhece mesmo os clientes, sabe mesmo o que é que os clientes querem, que tipo de sortimento é que preferem, em que momento. Isso é de também enorme valor para as plataformas e em ambas conseguimos em conjunto trabalhar essa solução. Este é um segmento que se tem multiplicado, que tem crescido de forma muito, muito elevada, tem segmentos a duplicarem de ano para ano, portanto é muito relevante, e tem sido uma relação bastante positiva, em que vem complementar esta nossa proposta de valor. Como eu disse inicialmente, para as missões de compra, algumas missões de compra servidas pelos supermercados e hipermercados, outras pelas lojas de conveniência, outras pelo e-commerce, e depois temos aqui o Quick Commerce, em que na verdade acabamos por estar em qualquer uma das plataformas de delivery em que o cliente queira. Nós estamos disponíveis com uma proposta de valor forte e também sabemos que lideramos em cada uma delas, também de forma bastante expressiva, portanto estamos bastante satisfeitos com esta solução. Já agora é mais um exemplo de parceria que estamos disponíveis para fazer, estamos disponíveis para trabalhar noutras plataformas, de forma depois com uma solução integrada do nosso lado para garantir a eficiência operacional e garantir que isso funciona. Também trabalhamos em parceria, até já falamos com a Insalip. Por isso temos aqui um conjunto de soluções, quer de back-end, quer de front-end, bastante bem integradas e que têm bastante valor. O cartão Continente, ele podendo trabalhar fora do checkout do grupo, é uma ferramenta extremamente poderosa para você manter a informação de customer ownership, né? De você poder... Sim, desculpa interromper, mas uma coisa que eu não falei é o cartão Continente está disponível no continente nas nossas marcas, mas também é possível usar em parceiros. É possível ir ao KFC jantar, comprar bilhetes para a Seleção Nacional dos Jogos de Futebol da Seleção Mas só em Nacional. alguns parceiros? Em alguns parceiros, sim. Usar um banco, viajar na TAP, abastecer combustível na Galp, uma série de parceiros que têm propostas de valor específicas em que o cartão Continente é usado diretamente. Portanto, não é só nas nossas lojas, não é só naquilo que é o nosso ecossistema, ou seja, no ecossistema primário, mas também nesse ecossistema secundário que trabalha com outras empresas, com outros parceiros. Bem interessante. E daí vem insights, né? Quais outros locais o cliente está usando esse cartão e, de repente, serviços que vocês possam oferecer baseado nesse comportamento e tudo mais. E valor para os próprios parceiros, de saber que tipo de segmentos é que... Portanto, há aqui um valor muito relevante que, quando trabalhamos em conjunto, em parceria, conseguimos gerar para os clientes e assim
todos nós mantemos relações mais fortes com os clientes. É aquela nossa questão de qualquer negócio pode existir sem tecnologia, sem processo, mas sem clientes não vive. Portanto, nós temos de estar efetivamente focados em liderar a experiência do cliente. Isso deve ser o nosso modo de trabalho. E Pedro, chegando aqui já na parte final, a gente sempre tenta fazer um pouco de futurologia, só que como a gente tem um convidado especial, eu queria fazer essa pergunta de duas formas. Uma é, o que você enxerga realmente que são os próximos passos no varejo alimentar digital, ou seja, o que é a discussão mais nova que vocês têm, ou a preocupação mais nova que você tem para frente? E o que você acha que entre Brasil e Portugal, nesse segmento, o Brasil poderia aprender com o que vocês têm feito, o que vocês acham, pelo que você já conhece de Brasil, o que você acha que é feito aqui de mais novo, de preocupação mais nova, que você poderia levar lá para Portugal? Essa é uma ótima questão. Do ponto de vista de tecnologia e da tecnologia ser a peça fundamental nas várias revoluções que aconteceram ao longo da história, desde a revolução agrícola, industrial, digital, e agora provavelmente uma revolução dinamizada pela inteligência artificial. Vemos que há aqui pode haver uma alteração, uma revolução bastante significativa da forma como fazemos muitas coisas, da forma como nós clientes interagimos, da forma como nós compramos, poderá fazer efetivamente uma diferença muito significativa. Portanto, esse é um ponto de oportunidade, mas também um ponto de ameaça. E que não só do ponto de vista da proposta ao cliente nós temos de trabalhar, também na nossa eficiência vai colocar uma pressão grande sobre a forma como nos tornamos mais eficientes. Há o exemplo claro que já foi estudado até por outros nossos parceiros, que é como é que compara uma solução de inteligência com uma solução em vendas, na geração de um preço de venda, com um vendedor muito experiente. E a conclusão é razoavelmente que a solução de automação e de ciência é capaz de ser similar ao que é um vendedor muito experiente, mas que, quando pensamos em todos os vendedores que não são o melhor do mundo, tem ali um upside muito grande. O que nos diz é que quem trabalhar com este tipo de soluções vai ser sempre mais eficiente ou quem não trabalhar com nada, ou só os mecanismos de AI, ou as soluções de trabalhar com AI sozinhas. Portanto, o interface entre o homem e a máquina vai ser essencial e super importante, quer do ponto de vista da oportunidade, quer do ponto de vista da ameaça. Na segunda, e isto como tendência principal, e todas as tendências que depois vêm associadas, de automação de baixo custo, e da automação de baixo custo, como é o caso de experiências que estamos a fazer também de inovação, que estão focadas não na eficiência, mas na ergonomia dos colaboradores, pensando no envelhecimento da população, de os colaboradores conseguirem fazer as coisas de forma mais simples, mas, como estava a dizer, automação, de muitas soluções de visão artificial. Este exemplo da nossa loja autónoma é o exemplo da capacidade que temos de detecção, ou que esperamos vir a ter detecção de parasitas em peixe fresco é outra. Vemos que nos checkouts está a aparecer muita visão artificial para detecção de produtos. Ontem falávamos como é que o cliente sabe que maçã é que tem de escolher na pick list que está no self-checkout. Já começam a aparecer soluções bastante boas de detecção de qual é. Aliás, o nosso smartphone sabe que sabemos nós, que somos nós, com óculos, sem óculos, e desbloqueia com a nossa cara, portanto, numa fração de tempo. Por isso já vemos a aplicação prática disto. Portanto, todo o tipo de soluções que estão associadas com a capacidade de processamento, com a capacidade de processamento de dados, etc. Em relação à segunda componente da questão, o que é que nós podemos aprender com o Brasil? Vocês têm uma comunidade incrível, eu vou reforçar o incrível, de pessoas com motivação para a inovação digital e com um grande foco no digital.
E é uma comunidade que está bem orientada, disposta a colaborar, com muita vontade de aprender e muito grande. Portanto, um país com mais de 200 milhões de habitantes, portanto, temos aqui ótimas experiências. Por outro lado, tem um conjunto também, isto pensando no front-end, se calhar. Pensando no back-end, tem um conjunto de desafios logísticos, além dos fiscais, mas tem um conjunto de desafios logísticos bastante específicos que eu não conheço com tanta profundidade, mas estou convencido que há aí uma bolsa de valor que nós também podemos aprender e que também podemos levar. Em relação a que eventualmente podemos ensinar, e penso no nosso caso, nós somos uns permanentes curiosos, com imensa vontade de inovar, experimentar, de meter ciência em tudo aquilo que fazemos, por isso também com alguma humildade, não sabemos exatamente em que é que podemos ensinar, mas estou convencido que esta pode eventualmente ser um tipo de competências e um tipo de soluções em que podemos acrescentar algum valor. Mas não tenho dúvidas nenhumas que, independentemente disto, o facto de conseguirmos ter um conjunto de discussões, de falarmos abertamente sobre um conjunto de temas, só isso por si só, gera valor para todos, esse valor sinérgico que vocês também têm tanto tentado desenvolver internamente. Muito bom. Essa troca, né, intercultural também é Sim. super positiva. Eu sempre aciono o Pedro para pegar benchmarks lá, tô sempre aprendendo. Então, cara, isso é fantástico. A gente costuma fechar, Pedro, com bate-bola rapidinho, que a gente faz perguntas curtas e respostas curtas, assim. E basicamente são duas perguntas, assim. A gente faz a pergunta e você já rebate com a resposta, assim, de bate-pronto. A primeira coisa que vier na tua cabeça. Então, por exemplo, a gente sempre pede pro convidado indicar um livro. Você indicaria um livro, assim, que mudou a tua vida, assim, qual o primeiro nome, qual o primeiro livro Príncipe. que vem em mente? O Príncipe. Maquiavel. Legal. É o único livro que li 2 vezes e que é difícil, mas um livro altamente inspirador. Que legal. E a outra pergunta é aonde você busca informação sobre inovação ou digitalização, por exemplo, um podcast, algum canal de conteúdo, o que você recomendaria? Podcast que eu recomendo, internacional, Making Sense, do Sam Harris, é o podcast que eu mais aprecio. Português, 45 graus, também é um podcast que eu aconselho a toda a gente e que é bastante interessante nos convidados que leva e que aconselho a toda a gente. Pedro, muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, podcast oficial do E-Commerce Brasil, disponível em todas as plataformas. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau. Obrigado.